Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 1º de outubro de 2024, estamos na primavera, município de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para dar continuidade ao nosso estudo da série André Luiz, que a FEB denominou a vida no mundo espiritual. Estudo da obra Nosso Lar, primeiro livro dessa série aí belíssima, que constitui uma coleção complementar à doutrina espírita, a toda a codificação kardeciana. Vamos estudar hoje, capítulo 11, Notícias do Plano. Na aula anterior estudamos no Bosque das Águas, foi o último vídeo que nós fizemos. Esse estudo nosso tem 3 páginas e meia. Então, vamos iniciar de imediato. Só trouxe meu café aqui, que não pode faltar. E vamos começar fazendo os comentários pertinentes. Capítulo 11, Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. André Luiz está mencionando aqui que o companheiro, que lhe faz companhia ali, gostaria de levar ele para algumas outras observações, mas compromissos assumidos aí impediam de acontecer isso nesse momento. Aí ele responde, Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então, seu companheiro de passeio responde, que ele vai ter ocasião de conhecer os diversos locais, as regiões de nossos serviços, como ele mesmo diz, Diz que os ministérios do nosso lar são enormes, nem mesmo dias de estudo contemplariam todas essas observações. Complementa que não faltará oportunidade de André Luiz conhecer esses lugares, pesquisar, observar, e quando possível ele mesmo acompanhá-lo, e avisa aí que Clarencio tem permissão para lhe dar ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Eles voltaram para ir embora, Esperar o aerobus, que logo chegou. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava meu cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Ele se sentia mais à vontade agora na volta do passeio, não se constrangeu lá com os outros passageiros. Ele teve uma experiência aí anterior que lhe deu benefícios, estava no cérebro aí cheio de perguntas e aproveitou aqueles momentos ali antes da despedida para fazer algumas questões, Lícias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Uma pergunta aí bastante interessante de André Luiz sobre a semelhança entre as colônias. De modo algum, se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão.
Todas as experiências de grupos diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta peculiaridades essenciais. Então ele avisa, né, que mesmo nas esferas materiais, cada região tem a sua peculiaridade. Imagine a multiplicidade de condições no mundo espiritual. Aqui como na Terra, né, há diferenças, baseando-se aí nas fontes comuns de origem, pela grandeza dos fins também. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si. Isso nós podemos constatar até que no nosso mundo material mesmo, né? E ele relata que, segundo os arquivos da colônia, nosso lar, muitos buscaram inspiração nos trabalhos de outras esferas mais elevadas e trouxeram para o nosso lar, como tem outros em colônias ainda que não estão no patamar de nosso lar, que vêm angariar experiências com eles ali, né? Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Ele vai continuar fazendo perguntas. André Luiz, né? Partiu daqui a interessante formação de ministérios, a ideia de fazer ministérios partiu daqui da colônia? Pergunta. Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Então, os missionários de nosso lar visitaram Alvorada Nova, que é uma colônia no litoral aqui de São Paulo, certo? Que circunvizinha ali a colônia Nosso Lar, que fica acima do Rio de Janeiro. Lá em Alvorada Nova encontraram a divisão por departamentos e acharam por bem em Nosso Lar, né, dar o nome de ministério, né, ao Ministério da Regeneração, que nós já vimos lá nos capítulos iniciais desta obra. Assim, né, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade, entenderam dessa forma. Então houve algumas mudanças aí na forma de organização política administrativa. Muito bem, acrescentei. Satisfeito, André Luiz agradece. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Ele continua a explicação, né? Diz que aqui a instituição Nosso Lar é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia, que é uma ordem e hierarquia intelecto-moral, né? Uma aristocracia intelecto-moral. Nenhum favor ou destaque é concedido, né, a qualquer espírito. Diz que 4 entidades apenas conseguiram ingressar aí no Ministério da União Divina, que é um dos maiores ali, os 6 elencados ali em Nosso Lar. Em geral, a maioria deles ali, depois de um longo estágio de serviço e aprendizado, volta a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lícias continuava. Lícias vai prosseguir. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias.
Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como por exemplo de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Então, Lísias vai fazer uma explanação aqui longa sobre as características do trabalho e serviço nos ministérios. Ele diz que aqueles que são recém-chegados do umbral, quando são aptos a receber a cooperação fraterna, se deixam ajudar, né, vamos dizer assim, são encaminhados para o Ministério do Auxílio, quando não para a regeneração. Com o correr do tempo podem ser admitidos no auxílio, comunicação e esclarecimento, arrumam um trabalho, né? Vão se preparando com eficiência para futuras tarefas no planeta. Somente alguns conseguem ingressar na elevação e raríssimos os que ingressam na união divina, que são os 2 ministérios aí mais elevados da coluna Nosso Lar. E não suponha que os testemunhos sejam vagas, expressões de atividade idealista, teórica, né? Tem que ter uma prática caridosa constatada, ok? É um círculo de demonstração ativa. Aí ele vai discorrendo sobre o serviço em cada ministério. No auxílio são laboriosas e complicadas as tarefas. Na regeneração exigem testemunhos pesadíssimos. Na comunicação exigem alta responsabilidade individual, responsabilidade, né, com o próximo também. O campo do esclarecimento, grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos, justamente para poder esclarecer os demais. Na elevação pede renúncia e iluminação, e na união divina, justa e sincera aplicação do amor universal. São como se fossem currículos exigidos aí, né, nesses ministérios mais elevados. Ficando agora a governadoria, se move em todos os assuntos administrativos, que estão sob seu controle direto, por exemplo, a distribuição de alimentação, de energia elétrica, trânsito, transporte e outros. A lei do descanso é rigorosamente cumprida em nosso lar, assim como a do trabalho. O repouso, a única exceção é o próprio governador, que é o que trabalha mais ali em nosso lar. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. André Luiz questiona, né, sobre o governador. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Lísias está exemplificando aqui as tarefas do governador, né, que só se ausenta quando o bem público exige, em ocasiões muito raras, certo? Ele vai de vez em quando no Ministério da Regeneração, que é o mais próximo aqui da crosta,
onde há muitas perturbações, espíritos perturbados, que se afinizam lá com os irmãos que estão no umbral. Nas tardes de domingo, depois da oração no grande templo da governadoria, ele vai cooperar com os ministros da regeneração, ajudá-los, né? E atendê-los nos difíceis problemas de trabalho. E aí priva-se de algumas alegrias, amparando desorientados e sofredores. Deixaram-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. André Luiz ainda está internado, né, no hospital. Depois nós vamos ver que ele vai sair, né? Em plena via pública, ouviam-se tal qual observar à saída belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Alícias explicou fraternalmente. Questão curiosa, né? Em nosso lar há uma música ambiente aí, mesmo nos passeios públicos. Essas músicas procedem das esferas das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Olha que interessante a música aí enquanto estímulo de produção. Lícias explica, né, para André Luiz que a música vem das oficinas de trabalho, que foi observado consecutivamente que havia um rendimento melhor do serviço, um esforço construtivo, desde que ouvissem música, né? E ninguém mais passou a trabalhar sem ouvir essas músicas. Claro, músicas equilibradas, que toquem aí a sensibilidade do espírito. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Então eles chegam, o enfermeiro vem recebê-los. Irmão Lícias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Lícias é convocado para o trabalho. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Não por menos, depois de tantas lições de esclarecimentos dadas neste capítulo. Bastante interessante como os demais. No próximo vídeo estudaremos o capítulo 12, o umbral. Vamos detalhar aí, a versão narrada aí por André Luiz, o que seria o umbral. E vamos recolher bastante ensinamentos também desse capítulo aí, dessa obra belíssima, Nosso Lar, psicografada pelo Chico, ditada pelo espírito André Luiz. Assim sendo, agradeço a todos pela cooperação, pelas curtidas, inscrição no canal, comentários, compartilhamentos, pelo apoio vibracional que nos tem dado na sustentação desse trabalho. Tanto é que ele caminha, né? Não houve parada até o momento. Pensamos ir assim até onde Deus nos permitir, estudando aí, quem sabe, toda a série André Luiz, abrindo outras playlists com obras interessantíssimas para o nosso estudo. E assim sendo, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite, uma boa madrugada, boa manhã ou boa tarde, e que todos estejam aqui fortes e preparados para o próximo estudo. Graças a Deus.